A proposta do Ministério de Família nesse ano foi muito bom, porque nós vivemos um entrosamento muito bom, e o Ministério de Família trabalhou essa comunhão, trabalhou esse envolvimento da igreja, e foi algo maravilhoso. Assim como também o Ministério de Missões. Eu gostei muito em ver como a igreja ficou envolvida nessa campanha de missões. Eu louvo a Deus porque ontem nós tivemos a oportunidade de estar falando ali num congresso de mulheres sobre a obra missionária. Eu pude estar ali com o André, que fez parte da comissão, com a Carol, que também faz parte desse ministério, e com Osíris também, ali estiveram comigo ali no Azul, para nós ministrarmos ali naquele local. Então foi algo maravilhoso, aquele encontro ali naquele local. E nessa noite quero encerrar aqui esse mês falando do valor da família. Repita comigo: o valor da família. Eu quero começar aqui com a esposa do Valdeci, Ivoneide. Ivoneide, você tem alguma joia? Não vou pedir emprestado não. Alguma joia, algo muito valioso aí contigo hoje? Não, sem ser sua filha. Não, de objeto. Tem? Seu vestido é de marca? É de grife? É? Muito bom. O que que você pensa em uma coisa de caro, um objeto, uma joia, algo maravilhoso? Eu andando com a Dalva, passou um carro por nós, e nós tivemos a curiosidade de entrar na internet para saber o valor daquele carro, e eu fiquei assim, boquiaberta. Beirava quase 500 mil o carro que passou. Eu imaginei assim, a pessoa sentada em cima de 500 mil, andando na cidade do Rio de Janeiro. Isso é corajoso mesmo, né? Andando em cima de 500 mil na cidade do Rio de Janeiro, né? Esse é muito corajoso. Um carro com um valor muito, muito alto. Você tem algo na sua casa que deve ter um valor grande. No passado se tinha o cofre. Daqui eu sei da casa que tem cofre, só Maria de Deus que ainda mantém o cofre em casa, mas não conheço mais nenhuma casa que tenha cofre em casa. Por que a pessoa tinha cofre em casa? Era para guardar as coisas de um valor muito grande. E qual é o valor da nossa família? Qual o valor da nossa família? Qual o valor do meu neto? Qual é o valor dos meus filhos? Qual é o valor da minha esposa? Qual é o valor do momento em que nós estamos juntos? Qual é o valor em que nós estamos com os tios, quando nós estamos com os cunhados, quando nós estamos com a família, com a parentela? Coisa maravilhosa. O Tiago estava dizendo que nós temos aí um pezinho na Itália, né? Ele disse que o nosso nome, umas pesquisas lá que o Tiago faz, e nós brincamos. Então é por isso que quando estamos em família, todo mundo grita, todo mundo fala alto, aquele sangue italiano. E eu fico pensando que é tão bom nós vivermos em família, é tão gostoso, é tão agradável viver em família. Aqui na igreja tinha uma família que eles brigavam entre si, mas se você falasse mal de alguém, se soubesse de que alguém se levantou contra um membro da família, pessoas que estavam zangadas uma com a outra se uniam no objetivo daquela família vencer aquele inimigo, entre aspas, que estava ameaçando a família no conjunto. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra maravilhosa já no final do seu ministério. Paulo foi um judeu,
que aprendeu o farisaísmo aos seus 5 anos de idade. Como um bom fariseu, o apóstolo Paulo teve que decorar, ele precisou começar a decorar a Bíblia. Aos 10 anos de idade, uma criança que estava nessa escola que Paulo estava, precisava saber de cor o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número e de Deuteronômio. Os fariseus precisavam ter isso na ponta da língua. A partir dos 10 anos, eles precisavam decorar os salmos e os profetas. Lógico que certamente havia um incentivo da parte dos pais. E a Bíblia fala que esse homem, ele, com essa habilidade toda que ele tinha, conhecedor da palavra, ele se tornou um perseguidor da igreja. E a Bíblia fala que nessa perseguição que ele começou a colocar como a igreja, por que ele perseguia? Porque ele tinha um cuidado, um zelo muito grande com a lei, e via o cristianismo como algo que poderia desmanchar aquele preceito da lei que os judeus tanto guardavam. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele, em uma dessas perseguições, ele vai na estrada de Damasco, e nessa estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e naquele encontro com Jesus, ele consegue falar cara a cara com Jesus. A Bíblia diz que depois daquele momento, o apóstolo Paulo, ele sai de cenário, ele fica afastado de cenário durante 10 anos, e a palavra do Senhor diz que quando começa um avivamento em Antioquia, quando começa o evangelho se expandir de uma maneira maravilhosa, e a igreja precisava de alguém, a Bíblia diz que o Espírito Santo sussurra no ouvido de Barnabé, o nome do apóstolo Paulo, e Barnabé vai até Antioquia buscar o apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser o pastor da igreja de Antioquia. Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo faz a sua primeira viagem missionária, capítulo 13, capítulo 14 de Atos. Jonatas, tem como colocar o fone aqui para o Benício, por favor? Atos capítulo 13, capítulo 14, o apóstolo Paulo faz a sua viagem missionária. A Bíblia diz, Atos capítulo 16, 17, acontece a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e na terceira viagem missionária, quando ele sai levantar recursos, já é em Atos capítulo 18. Porém, é na segunda viagem e na terceira viagem que o apóstolo Paulo introduz na sua caravana o jovem Timóteo. A gente chama de jovem, mas os estudiosos dizem que ele deveria ter uma média já de uns 30 anos para entrar nesse empreendimento com o apóstolo Paulo. No ano de 67, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Nesse ano, o apóstolo Paulo já está bem idoso, e essa segunda carta é a última carta que ele escreve, porque ele já está ali caminhando para a morte. Então eu sugiro a você, não sei se você já teve a coragem de pegar a carta de Paulo a Timóteo, a segunda, são 4 capítulos, certamente você deve ler isso em 15 minutos, eu sugiro que você ainda hoje, você possa ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Uma carta maravilhosa, uma carta melancólica, mas muito bonita. É nessa carta que o apóstolo Paulo fala uma das frases mais mencionadas da igreja atual: combati o bom combate,
Então é nessa carta que ele está falando: olha, eu já combati o meu bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu creio que, como ele iria se despedir, ele começa falando com o Timóteo algo muito interessante que eu quero usar nesta noite. O que o apóstolo Paulo fala? Ele diz: dou graças a Deus, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Ele está dizendo: Timóteo, eu sou uma pessoa que oro muito por você, eu lembro de você, eu glorifico a Deus por você. Aí ele diz no verso 4: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te e para que eu transborde de alegria. Então ele está dizendo: eu lembro das tuas lágrimas, e as tuas lágrimas produzem em mim alegria. Eu me lembro das tuas lágrimas, mas eu sei que as tuas lágrimas produzem em mim alegria. Não está na Bíblia, me dá um desconto, achismo meu, eu acho que deve ter sido o momento da despedida, e Paulo ficou muito feliz porque viu uma pessoa sincera que estava se despedindo de um amigo, e ele viu um choro sincero. Então ele está dizendo: olha, eu glorifico a Deus pelas lágrimas que você derramou naquele momento em que houve a separação. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, eu não quero mais ficar só lembrando das tuas lágrimas, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero estar com você, eu quero conversar com você, perguntar com você como é que está o time do Botafogo. Eu quero conversar com você, Paulo, sabendo de alguns detalhes com você. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, eu estou indo embora, mas eu quero muito que você tenha algo que nesse momento está em xeque. Eu quero que você tenha fé, e eu quero que você tenha uma fé não fingida. Repita comigo: uma fé sem fingimento. Mais uma vez: uma fé sem fingimento. Irmãos, a igreja de hoje precisa ter essa fé sem fingimento. Não adianta você dizer que eu tenho fé, a minha fé move montanha, a fé move a mão de Deus, mas quando vem o problema, quando vem a situação, você desmonta. Você diz assim: não quero mais ir para a igreja. Não, o problema não é a igreja. Você diz assim: eu não quero mais adorar a Deus, eu não quero mais louvar a Deus. Então você tem uma fé, e você diz que tem fé, mas no primeiro obstáculo você questiona o Deus que você louva. E para falar em família, o apóstolo Paulo, ele, para implantar em Timóteo, que seria o seu sucessor, essa fé não fingida, para quem que o apóstolo Paulo apelou? Para a família. Para a família. Ele disse assim: olha, o importante, eu quero que você possa ter algo no coração. Eu preciso que você tenha a fé que a sua avó teve, que a sua mãe teve. Repita comigo: a sua avó e a sua mãe. Irmãos, para Paulo falar que a irmã Lloyd, Eunice era mãe, né? Para o apóstolo Paulo falar que a irmã Lloyd, vovó Lloyd, ela tinha uma fé, o apóstolo Paulo deve ter visto alguma coisa. O Timóteo deve ter falado: Paulo, você não imagina, quando estava faltando o gás lá em casa, me dá um desconto, né? Vamos botar aqui para o nosso dia.
Quando estava faltando gás lá em casa, Paulo, você não imagina, a vovó orava, e quando não tinha dinheiro para comprar um pão, e a minha avó orava. Paulo, quando nós estávamos desesperados, a gente corria para os pés da nossa avó, e a nossa avó orava, e Deus atendia, porque mulher de fé era aquela avó. O Timóteo deve ter falado com Paulo sobre a sua avó. A avó do Timóteo deixou marcas no coração daquele menino. A avó do Timóteo trouxe algo que precisa ser acendido hoje em dia. Você está falando assim, pastor, mas parabéns para Timóteo, mas minha avó não é crente, minha mãe não é crente, meu tio não é crente. Aí o que você vai fazer? Análise? Vai entrar em depressão por isso? Meu pai não era nada disso. Ao contrário, ele me via estudando, via me dedicando, ele até zombava. Mas porque o meu pai não me deu, eu precisei dizer assim: eu quero ser um referencial de fé para os meus filhos. Você não teve, porque você não teve, a desgraça vai continuar na família? Mude a história da sua família. Você não teve, mas a partir de agora eu tenho. Agora minha família vai ter alguém que tem fé. Não precisa passar de mim essa geração, é comigo. Então você assume para você. Pare de ficar na defensiva. Minha avó não teve fé, meu pai não teve fé, eu sou sozinho nesse mundo. Então assuma. Sua avó não teve, sua mãe não teve, seu pai não teve, seu pastor não teve, seu namorado não teve, seu tio não teve, mas é contigo. É você que está aqui nessa noite. É você. Então a Bíblia diz assim: pelas recordações que eu guardo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu vi em você, Timóteo, jovem, algo que eu não tinha visto na juventude atual. Eu vi em você algo que eu não vi em nenhum lugar. Eu vi em você uma fé sem fingimento. Irmãos, é interessante. A gente tem aqui as crianças na igreja desde pequeno. Aí quando chega no segundo grau, nem na faculdade, um professor desavisado que não tem talvez tanta informação assim, consegue levar o menino ou a menina no bico e faz ele questionar: abandonou a fé, agora eu não quero mais, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou torcer pelo Flamengo, vou fazer só coisa ruim na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda o seguinte: Paulo fala para Timóteo assim, pela recordação, verso 5, coloca, André, pela recordação que eu guardo da tua fé. Não sei como é que vai estar ali na versão do irmão André. 2 Timóteo, perdão, 1, verso 5. Vamos lá. Trazendo. Então tá bom. Então ele está dizendo assim: eu estou te convidando que você traga a tua memória que você é um homem que tem uma fé não fingida. Timóteo, você tem uma fé genuína. Timóteo, você tem o que muitos não têm. Timóteo, o que você desejar, aonde você botar o pé, você vai conseguir, você vai conquistar, porque você tem o que muitos não têm, Timóteo. Você tem uma fé não fingida. Repita comigo: fé não fingida. E o que seria uma fé fingida? Uma fé fingida é uma fé que você muda a voz, e que você está perto das pessoas, você se mostra homem de fé, mulher de fé, mas que na realidade você questiona tudo, você está com medo de tudo.
o apóstolo Paulo diz assim: eu quero desafiar você a ter uma fé não fingida. Que fé era essa? A fé que estava nele, pela recordação que guardo a tua fé sem fingimento. Aí na minha Bíblia diz assim: a mesma que primeiramente habitou na tua avó. A mesma que habitou na tua avó. Segundo, a mesma que habitou na tua mãe. E agora é a fé que habita em você. Habitou na avó, habitou na mãe e agora habita no Timóteo. Eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus netos, eu quero que os meus bisnetos, eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado eu consiga transmitir esse legado de fé para aqueles que estão ao meu lado, principalmente na minha família. A minha família, ela não pode viver sem fé. A igreja não pode viver sem fé. Você já se perguntou se teu filho, se a tua filha de 12 anos, de 13 anos, de 10 anos tem fé? Você já se perguntou se as pessoas da sua casa têm fé? E a Bíblia diz que a fé era uma constante naquela família, na casa do Timóteo. E isso, irmão, fez toda a diferença para que Timóteo pudesse substituir esse monstro chamado Paulo. O livro de 2 Timóteo é uma carta que muito gostosa de ser lida e que você precisa ler ela em toda. Então ele fala com Timóteo sobre a sua família. O pai do Timóteo era grego, conforme Atos capítulo 16. Então, como é que a Eunice, uma judia, casou com um grego? Certamente eles moravam num local onde os judeus, Liconânia, onde os judeus eram muitos, tinham uma facilidade de fazer negócio muito grande. E a Bíblia diz que naquela região os judeus daquela parte eram ricos, e certamente havia uma tolerância pela a posição do pai de Timóteo com essa união. Então, a princípio, os judeus foram perseguidos não por Roma, mas foram perseguidos pelos outros judeus. Os judeus passam a ser perseguidos por Roma só depois do incêndio de 64 na cidade de Jerusalém, na cidade de Roma, aliás. A Bíblia fala desse momento emblemático da vida de Timóteo. Então Timóteo era essa pessoa situada, antenada, que vivia ali naquele ambiente, mas que mesmo tendo um pai grego com outros costumes, a mãe dele, a avó dele, conseguiu colocar no coração do Timóteo a lei judaica e os seus valores. Então Paulo, ele não tem nenhuma dificuldade de falar com Timóteo, mas é interessante que ele não era circuncidado, porque o pai era grego, e a Bíblia diz que ele se submete, que o apóstolo Paulo faça a circuncisão dele, para que ele possa pregar sem que ninguém viesse a questionar da sua mensagem. Então Paulo ele sabia que ele estava partindo e ele estava levantando um substituto. Que substituto Paulo escolheu? Um homem de fé. E como Timóteo se tornou um homem de fé? Porque a família dele passou esses valores para ele. E Paulo, ele orienta Timóteo de maneira maravilhosa, dizendo
para Timóteo, primeiramente a fé que habitou na tua avó, depois na tua mãe Eunice, e estou certo que há em ti. Aí verso 6, por essa razão eu te admoesto, reviva o dom que há em ti. Por essa razão eu te digo, você já tem, então acenda essa chama que há em ti. Não deixe essa chama que há em ti acabar. Não permita que a chama que arde no teu coração venha a esvaecer. Porque Deus não nos dado espírito de covardia. Isso é Paulo falando para ele, porque ele iria assumir o lugar de Paulo. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Então Paulo está levantando uma pessoa para substituí-lo, porque ele sabe que o Senhor já tinha cantado a pedra para ele, que ele morreria, que ele estaria indo para junto com o Senhor, e ele precisava deixar alguém. E Paulo, ele diz no verso 8, eu quero que você leia comigo, por favor, verso 8 de 2 Timóteo 1. O bobo já está acabando. Já está acabando. Vamos lá. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque, irmãos, está tudo indo muito bem. Mas o líder estava sendo preso, então ele está dizendo, olha, não tenha vergonha, eu estou sendo preso, mas estou convicto, eu estou sendo preso porque tenho pregado o Evangelho. Não tenha vergonha, não escute o que está sendo dito por aí, não vá na conversa dos outros, então antes participe das minhas aflições, porque você me conhece, você sabe o que eu tenho pregado e que tipo de fé eu tenho. Então eu quero convidar você, que você, Timóteo, não tenha vergonha, não tenha dificuldade de viver essa mesma fé, e essa determinação. Verso 10 diz assim: manifesta agora, pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe luz e vida e imortalidade mediante ao Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo, essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Isso Paulo está falando para uma pessoa que tinha família. Eu quero, irmãos, partindo para o final, dizendo que a família de Timóteo fez toda a diferença na sua escolha. A família de Timóteo fez com que aquele jovem tivesse uma fé verdadeira, não fingida, genuína, uma fé que vinha os problemas o jovem Timóteo enfrentava. Quando vem as provações na sua família, o que você faz? Quando vem as dificuldades, quando você sabe que uma doença acometeu aquele seu filho, a sua filha, quando você sabe que aquilo que a família planejava não aconteceu, e você tem a decepção, o que você faz? Será que você paga, você suborna para que a sua família não sofra, para que o seu filho não tenha esse desconforto? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, você é um camarada preparado, porque a sua família não mediu o esforço de preparar você. Eu trouxe, irmãos, um outro exemplo, e eu termino com ele, de uma pessoa que a fé, a dedicação, a coragem, a ousadia salvou a sua família. E essa é a história de uma mulher de Juízes 6,
25. Estou falando sobre o valor da família, e eu quero convidar você a pensar comigo nessa família. Raabe, uma prostituta, mantenha a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 6. A Bíblia diz que o Josué estava vindo, destruindo todas as cidades, entrando na terra prometida, e tinha que passar por Jericó. A Bíblia diz que quando essa mulher soube que a cidade de Jericó estava no caminho ali de Josué, a Bíblia diz que aquela mulher, ela correu um grande risco para proteger Josué e os espias que Josué havia mandado. Josué capítulo 2, verso 9, Raabe fala para aqueles espias que ela guardou na sua casa. Ela diz assim: bem sei eu. Olha que uma mulher que não tinha WhatsApp na época, não tinha televisão, não tinha a informação que você tem, mas ela diz assim, capítulo 2, verso 9: bem sou eu, bem sei eu que o Senhor deu a vocês essa terra. Josué capítulo 2, verso 9: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E porque o Senhor vos deu essa terra, o pavor caiu sobre nós. Então essa mulher estava dizendo assim: eu sei que o Deus que vocês servem é um Deus diferenciado, eu sei que o Deus que você serve é um Deus maravilhoso. Agora, aí ela, que não era boba, o verso 12 e 13, ela diz o seguinte: bem, eu estou diante de um homem, diante de pessoas que servem a um Deus poderoso, e eu quero pedir, não só por mim, mas eu quero pedir pela minha família. Aí ela diz assim: agora pois, eu não ajudei vocês, o que eu quero em troca? Eu quero que vocês tenham misericórdia da minha família. Então diga comigo: misericórdia da minha família. Então eu quero ler esses 2 versículos para encerrar. Fique de pé para fingir que está acabando. Josué 2, 12 e 13, vamos lá. Agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, e como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e dai-vos ao seu futuro, de que confessareis a vida para pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e dividireis as vossas coisas. Aquela mulher, ela estava pedindo pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe, pela vida dos seus irmãos, pela vida das suas irmãs. Aquela mulher estava dizendo assim: olha, eu tenho sentido, eu tenho visto que Deus é com vocês, então eu quero, me faça agora um juramento, eu não vou sair daqui sem que a família do meu pai, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus tios, a minha parentela seja abençoada. Eu não saio daqui. Então Raabe foi uma mulher de fé, assim como Timóteo foi uma mulher de fé. A Raabe foi uma mulher de fé, que lutou pela sua família. E nesta noite, quando nós estamos terminando o mês da família, acabou a luta? Lute pela sua família. Use as palavras de Raabe. Agora pois jure-me que você usará de bênção para o meu pai, para com a minha mãe. Então agora você não está mais diante dos espias, você está agora diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está diante daquele que morreu, mas que vive está, aquele que venceu a cruz, venceu a morte. Você está diante desse que pode livrar a vida da sua família do inferno. Ore pela sua casa, ore pela sua família, porque a sua família tem valor. E eu encerro nessa noite perguntando a você: o tempo que você vai gastar indo ao monte, orando,
clamando pela sua família, é o valor que a sua família tem. Sua família não tem valor. Eu fui em Ourives, aprendi na H-Stern, desde acho que 13 anos eu trabalhei ali como aprendiz de Ourives. E quando caía um brilhante, uma pedra pequenina, então o que se fazia? Quando nós garotos, a gente não tinha talvez muito cuidado, a gente deixava cair. O dono da oficina parava tudo, você não pode ficar andando para não pisar na pedra e ela agarrar no seu sapato. Então tinha que vir uma pessoa varrendo, e depois nós tínhamos que botar aquele lixo numa pá e ficar olhando o lixo com uma pinça até achar, e às vezes perdíamos a manhã inteira. E se a pedra fosse muito preciosa, perdia o dia, perdia a semana, se fosse necessário. A pergunta é: quanto tempo você tem orado pela sua família? Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? A gente reclama tanto do governo, reclamamos tanto do ensino, reclamamos tanto de tantas coisas, mas é conosco, meu irmão. Não terceirize não, é comigo. Não pode não, é com você. Quantas vezes, meus filhos, eu trabalhava de segunda a sábado, domingo estava na igreja. Isso que o Davi fez, o Jonatas fazia, Tiago fazia, Lília Cristina fazia, correndo pequenininho, esticando o braço para que eu pudesse pegar, porque muito tempo longe dos filhos. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena se esforçar pela sua família. Eu não tinha tempo, chegava às vezes, eles estavam dormindo, e dormia às vezes juntos, eu colocava a mão, orava e abençoava eles antes de dormir, porque não conversei com eles, não ensinei a eles, não passei para eles os valores, mas eu tinha um Deus que poderia fazer isso. Nessa noite, que valor que você dá à sua família? O valor que você dá à sua família é o tempo que você gasta com ela. Não adianta você não perder tempo com a sua família e depois substituir com um objeto, com uma joia, com um brinquedo. Teu filho não quer isso, teu filho quer você. É lógico que ele quer também o celular, mas ele quer você também. Nada te substitui. Então nessa noite, não sei se você entendeu, mas o apóstolo Paulo chamou Timóteo porque a avó dele, a mãe dele, tinha deixado um legado para esse menino, e que nós venhamos a deixar esse legado. A Raabe, ela não teve o legado que Timóteo teve, mas ela teve uma convicção. Ela disse: eu quero que você tenha misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de toda a minha família. Vamos adorar o Senhor. Não sei qual é o cântico aqui. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Chamar a Sandra. Carlos está aí, pastor Carlos está aí? Está ali em cima. Então, chamar a Sandra. Sandra, pastor, vai substituir aqui o pastor Ramos, que elas são do Ministério de Família. Nós vamos estar orando pela sua casa nessa noite, pedindo ao Senhor Deus possa estar nos abençoando. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações.